Salve galera, estamos aqui com a parte 5 e esta é a questão 22. Então vamos lá. Em cada um dos 35 cartões em branco, João escreveu ou o número 3 ou o número 4. Então temos duas possibilidades. Ou ele escreveu o número 3 ou o número 4. Então significa que eu vou ter uma quantidade de cartões número 3 e uma quantidade de cartões número 4 para chegar nos 35 cartões. Ao final, somou os 35 números escritos e percebeu que a soma era par e múltiplo de 17. O valor da soma é... Então essa é uma questão bem robusta, apesar de ela ser bem curta. Então uma forma de resolver essa questão seria por tentativa e erro, ficar testando quantidade de cartões de 3 e quantidade de cartões com número 4 para fechar uma das respostas e tal. E claro que satisfazesse tudo que ele descreveu, né? A soma tem que ser par, múltiplo de 17 e tudo mais. Porém, eu acredito que a forma mais fácil de encontrar esse valor, que não seja tentativa e erro, seria utilizando variáveis. Porque a tentativa e erro pode ser que você encontre rápido ou pode ser que você demore muito tempo. Então, se a gente utiliza variáveis, a gente reduz muito esse tempo, afinal a gente começa a ter um panorama geral do processo. Então vamos lá, que variáveis a gente vai utilizar? Vamos chamar de x a quantidade de cartões número 3 e y a quantidade de cartões número 4. Então, eu tenho x cartões número 3 e x cartões número 4. Lembrando que está escrito número 3 nesses cartões e está escrito número 4 nesses cartões. Então, significa que se eu somar a quantidade de cartões que tem o número 3 com a quantidade de cartões que tem o número 4, eu vou ter os 35 cartões. É isso que ele me disse. E agora vem o pulo do gato. Se eu pegar e somar o que tem nesses cartões... mas como que eu vou somar o que tem nesses cartões? Se eu tenho x cartões que tem cada um deles o número 3, significa que se eu pegar essa quantidade e multiplicar por 3, eu vou ter o total da soma nesses cartões número 3. Como assim, Yuri? Vamos lá. Vamos ter o seguinte raciocínio. Imagina que eu tenho dois cartões que tem número 3. Então, se eu somo todos eles, eu vou somar 3 com 3. 3 mais 3. Que dá 6. Beleza. Se eu tivesse 3 cartões número 3, eu somaria 3 mais 3 mais 3. Que daria 9. Se eu tivesse 4 cartões número 3, 3 mais 3 mais 3 mais 3, que daria 12. Mas, conforme passa a quantidade, ficar somando eu acho que não é o método mais eficaz. E sim eu pensar numa multiplicação. Então se eu tenho 2 cartões número 3, eu vou fazer 3 vezes 2. Se eu tenho 3 cartões número 3, eu faço 3 vezes 3. Se eu tenho 4 cartões número 3, eu vou fazer 3 vezes 4 em vez de somar 4 vezes. E se eu tenho x cartões, eu vou fazer 3 vezes x. Esse é o jeito mais eficaz do que ficar somando x mais x mais x mais x mais x. Ou melhor, 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, x vezes. Beleza? Por isso do 3x. E consequentemente, se eu tenho o número 4 nos cartões y, a quantidade de y eu vou somar mais 4y. E isso vai dar quanto? Eu não sei. É isso que eu quero saber. Esse é o valor da soma. Então, como é uma soma, eu vou colocar um S maiúsculo aqui para ficar bem destacado. É a soma. Vamos lá então, galera. Para a gente dar o nosso primeiro passo, a gente precisa antes ter o seguinte raciocínio. Tô passando aqui atrapalhando o seu vídeo rapidinho para pedir aquele like maroto, pedir que se inscrevam no canal, que ativem o sininho, que comentem se tiverem alguma dúvida. Vou ainda deixar aqui em cima esse cardzinho que é da playlist que tá ligada a esse vídeo. Valeu e voltem agora com o vídeo. Essa soma ela não pode ser um número infinito, né? Ela tem que ter um fim. Mas como que eu vou conseguir de forma prática encontrar esse fim, essa última possibilidade? Então eu pensei na seguinte saída, eu pensei, tá, se eu tenho que ter números 3 e números 4, qual que seria a possibilidade mais estranha possível, ou seja, a maior possível? Seria se eu tivesse, sei lá, 35 números 4? Opa, isso não pode acontecer, porque no final das contas eu tenho que ter os dois números. Então eu pensei que seria eu tendo 34 números 4 e um número 3. Então se a gente fizesse uma conta rápida, se eu tivesse 34 números 4, a soma daria 136. Somando com o 35º cartão, que ele vale 3,
a soma daria 139. Então esse é o número máximo que eu conseguiria chegar. Assim, olhando para as alternativas, eu já sei que não pode ser nenhuma dessas duas. Afinal, elas trazem números maiores do que minha soma máxima. Continuando o raciocínio então, eu vou tentar resolver até onde eu posso esse sistema de equação, e a partir daí vamos desenvolver um pouco algumas partes dele. Eu prefiro fazer esse sistema utilizando o raciocínio da adição. Então eu vou multiplicar uma dessas equações por um número e depois adicionar a outra equação. E aí eu vou ter uma nova equação. Ou subtrair, a gente pode pensar dessa forma também, que é a adição de um número negativo. Então eu vou pegar esse primeiro cara aqui e vou multiplicar por 3. Então em vez de x vai ser 3x. Em vez de y vai ser 3y. E em vez de 35 vai ser 35 vezes 3, que dá 105. Então no final das contas eu vou subtrair as duas. Então quantos que é 3x menos 3x? Vamos lá, fazer como se fosse uma resposta, um resultante. 3x menos 3x dá 0x, ou seja, 0. 4y menos 3y dá y. Igual. S menos 105, como é letra e número, eu escrevo desse jeito mesmo. S menos 105. Tá. No final das contas, eu quero o S, não o Y, eu quero a soma, não a quantidade de números 4. Então eu vou pegar esse 105 e passar para o outro lado, ou seja, eu terei que a soma é Y, a quantidade de cartões Y, mais 105. Perfeito. Assim, eu fico preso. Eu tenho duas variáveis, uma conta só, mas eu não usei tudo que o exercício me falou. Ele me falou que a resposta é par e múltiplo de 17. Então, faz sentido eu pegar os números múltiplos de 17. Se eu pegasse os números múltiplos de 17, mas é claro, números múltiplos de 17 que são pares. Porque na multiplicação um deles tem que ser par, e se o 17 é ímpar, o outro número tem que ser par. Então não faz sentido eu multiplicar por 1. Realizando essas contas, então eu consigo visualizar que esse cara aqui não faz sentido eu observar ele, porque afinal ele é maior do que 139, que era o valor que a gente tinha encontrado. E esse cara aqui é menor do que a quantidade de cartas. Se eu estou somando um número maior, não faz nem sentido eu olhar para esse cara. Eu fiz mais para mostrar para vocês. Então, em tese, eu precisaria ter feito 3 multiplicações. Mas se a gente parar para pensar, apenas uma delas faz sentido. Como assim? Pensem comigo. Se eu utilizo o 68, significa que a soma é 68. Então significa que eu tenho que pegar o y, somar com 105 e vai ter que me dar 68. Mas 105 é maior do que 68. A única forma disso acontecer é do y ser negativo. Como assim, professor? Não estou entendendo. Deixa eu fazer a conta para mostrar para vocês. Ó. Eu tenho um 68 no lugar da soma. Então y mais 105. Se eu isolar o y passando 105 para lá, eu vou ter 68 menos 105. Ou seja, eu vou ter um número maior negativo e um número menor positivo. Essa soma ou subtração, que seja, vai dar um número negativo. E agora eu pergunto para vocês, tem como eu ter uma quantidade negativa? Porque lembra, y é a quantidade de cartas número 4. Não tem como. Então, para mim começar a pensar numa resposta, ela tem que ser maior do que esse 105 que eu obtive aqui. Ou seja, a única resposta que se encaixa é o 136, porque o 68 é menor, o 102 também é menor do que 105, sobrando apenas o 136. Assim, eu posso afirmar com certeza que a alternativa que fala da soma é alternativa B, 136. Então, para ter 136 como soma, isolando aqui, eu passo o 105 para o outro lado. Eu teria 31 cartas com o número 4, sobrando então 4 cartas com o número 3. Se eu fizer 31 vezes 4, vai dar 124. E 124 mais 12, 136. Para achar o 12 eu fiz o x, que vai ter que ser 4, né?
Senhor, por que 4? Porque tem que ser 35 a soma das duas. Então, dá pra fazer de cabeça essa. Mas, galera, a conta tinha acabado aqui já, hein? A gente já sabia a resposta. Eu tô explicando como se fosse uma prova real. Espero que tenham curtido. Não se esqueçam de dar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo, galera. Fortalece demais. Espero que tenha ajudado. Um grande abraço e tchau, tchau.